fiz o mestrado na Unicamp em Linguística, o doutorado em Letras na Universidade de São Paulo e tenho lecionado durante muitos anos, desde 1959 que eu dou aulas de português e aposentei-me compulsoriamente ao completar 70 anos pela Universidade Federal do Espírito Santo e dando aula no curso de pós-graduação em Linguística, exatamente. Bom, como eu dava aula de português, eu notava muitas vezes falhas nas gramáticas tradicionais. E além de falhas, eu notava que os gramáticos se copiavam também uns aos outros. O que justifica, por exemplo, esse trabalho de cópia de uns dos outros, que justifica certas formas inexistentes, como elefoa, por exemplo, para feminino de elefante, nasceu de um erro de um gramático, de um erro de revisão da gramática descritiva de Maximino Maciel. Aí os outros gramáticos disseram, bom, se foi o Maximino Maciel que escreveu isso, então deve estar certo, e passaram a copiar sem o necessário critério crítico, né, ou sem a necessária análise crítica. Então, ao ver essas cópias que os gramáticos se fazem uns dos outros e as lacunas que eu percebi nas outras gramáticas, eu decidi pegar a minha experiência de sala de aula e a minha experiência de escrever vários artigos também para revistas especializadas, resolvi transformar em gramática essa minha experiência. Então essa gramática se chama gramática superior porque ela se destina ao curso superior para quem já tem algum conhecimento, porque muitas coisas que eu digo aí você não encontra nas gramáticas. Por exemplo, nós, pronome de tratamento de segunda pessoa, excluindo o falante. Então o médico chega ao hospital de manhã cedo e pergunta ao paciente, como é que estamos hoje, como é que nós passamos a noite? Esse nós aí é o paciente, é você, não é a primeira pessoa. As gramáticas são omissas, as gramáticas não trazem isso. E a nomenclatura gramatical brasileira precisa ser renovada, porque a nomenclatura gramatical brasileira data de 58 por aí, ou 59. Então tem mais de 40 anos essa nomenclatura. Precisa ser reformulada. Então, além, no caso, por exemplo, da fonologia, além de eu seguir a orientação da nomenclatura gramatical brasileira para a classificação dos fonemas, tanto vocálicos quanto consonantais, eu coloco também a classificação linguística ao lado para que o leitor possa comparar. Então, são coisas que eu discuto aí. Por exemplo, no possessivo, quando eu digo meu avião vai sair, esse meu aí é um adjetivo possessivo, mas com função classificatória e não com função de posse. Então, há uma série de observações que eu faço, inclusive na parte de sintaxe. Eu falo sobre uma série de coisas que a sintaxe tradicional não fala. Por exemplo, a sintaxe tradicional fala só em predicativo do sujeito e do objeto direto ou do objeto indireto. E eu falo sobre predicativo do predicativo. Predicativo do adjunto adverbial de companhia. Vou dar um exemplo. A mulher diz para o marido, não sairei com você bêbado. Esse bêbado é predicativo do adjunto adverbial de companhia. Gosto não, arroz doce só é bom, gelado. Bom é predicativo do sujeito. E gelado, que é um adjetivo, é predicativo do predicativo. Então eu questiono essas coisas. Na parte, por exemplo, voz verbal. Eu não digo que a voz passiva é sinônimo da voz ativa, então eu cito casos em que a voz passiva é até o oposto da voz ativa. E falo sobre outras vozes verbais. Eu falo sobre a voz reflexiva, falo sobre a voz que eu chamo de depoente e semidepoente. O que é uma voz depoente? Uma voz depoente é uma voz com voz passiva com significado ativo. Quando você diz ele é um homem lido, esse lido aí é um homem que lê. Há olhos vistos, há olhos que veem. Então aí é uma outra forma de voz, outra voz verbal. Então eu faço uma série de considerações nesse sentido. Então é por isso que eu chamo de gramática superior da língua portuguesa, né? Porque ela se destina ao curso superior, não porque ela seja superior às outras, né? Mas porque ela se destina ao curso superior, né? O problema é o seguinte, que são muitas coisas que eu discuto aí, então eu tenho sido procurado muitas vezes para poder analisar melhor as minhas posições aí.
Agora, normalmente são professores, colegas meus, que adotam até em sala de aula. Tem até uma menina que está fazendo mestrado lá em Vitória, lá no Espírito Santo, e ela está usando aí a minha gramática para ver algumas posições minhas aí em confronto com a posição de outros gramáticos, etc. Né? Então eu acho que a receptividade foi boa, tanto que ela se esgotou, né? A primeira edição se esgotou todinha. Né? Eu sugeriria aos meus leitores, né, aos meus possíveis leitores, que lessem, mesmo aqueles que não estejam interessados em português, que eles lessem as curiosidades linguísticas, não é? Por exemplo, por que o cachorro e o gato brigam entre si? Não é? Eu encontrei a resposta a essa pergunta no livro de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Então são coisas que eu discuto aí, que são coisas que talvez interessem ao leitor leigo. Não, sobre os dias da semana, por que nós temos o dia da mentira, por que os dias da semana têm esses nomes, né, em inglês, francês, e por que é diferente em português o nome dos dias da semana, etc. Essas coisas estão aí, né, na gramática, para atiçar a curiosidade do leitor, para que ele procure também investigar mais sobre a língua.